Olá pessoal, boa tarde. Vou responder o comentário aí da moça aí que fez. É, Primeiro explicar algumas coisas aqui, né? Que a ideia da crítica que eu fiz, da reflexão, é sobre essa ideia, né? De você negativar uma pessoa. Vou ser mais claro, né? Tipo, é muito estranho a ideia de fazer críticas de como se tem na internet aí. Por exemplo, você pega homens que fazem coisas negativas. Então, sei lá, o cara assedia, o cara pode ser violento, e você começa a pensar o gênero masculino a partir desses defeitos. Então, por exemplo, se existe a possibilidade do homem ser violento, então vou considerar os homens violentos. Pode assediar, pode todas as coisas negativas. E quando é o contrário, seria muito estranho, né? Você pensa que é o que está acontecendo, por exemplo, nesses movimentos Red Pill, né? Que as mulheres podem trair, que as mulheres podem sei lá, fazer uma falsa acusação de assédio, que as mulheres podem te enganar, que as mulheres vão querer fazer um casamento pra pegar os seus bens, apesar do cara às vezes nem ter bens nenhum. Ou esses vários tipos de coisa, né? Você avaliar uma pessoa, um gênero, a partir de coisas negativas que algumas pessoas fizeram. Essa pra mim que é a maior crítica, a reflexão que eu queria fazer. Sim, essas pessoas devem ser punidas pelos os erros dela, pelos crimes delas que devem fazer. Mas é assim, você separa essas pessoas. Essas pessoas não pode ser considerar que a maioria dos homens vai ser violento, porque não é o caso, né? Até os dados estatísticos. Agora, sobre o ponto da questão, sim, as mulheres precisam ter mais cuidado de se relacionar com os homens, porque sim, é mais perigoso para elas. Com certeza é mais perigoso na questão de violência, questão de. Por isso que elas precisam conhecer o cara, elas precisam de mais tempo para conhecer o cara, conhecer as pessoas que já conhecem ele, ver o passado dele. É importante para se relacionar, tem esse medo. Esse medo é importante, de sobrevivência mesmo, né? Os homens não é questão de medo, né? Que o cara vai ter medo daquela mulher, mas é uma questão de ser desagradável, uma coisa de um desagrado. Por exemplo, se você for pensar ao contrário, né? Um cara, ele não apresenta nenhum perigo, mas ele vive falando mal de mulher, ele vive falando que, essas coisas que eu já mencionei, né? Que mulher tudo trai, que tipo, o cara vive falando de generalizando as mulheres e atribuindo aspectos negativos para elas. Dificilmente você vai olhar para esse cara com bons olhos. Você fala, esse cara tem algum problema. Então, questão mal resolvida. Fica desagradável falar com esse cara, porque você se inclui nesse grupo, né? E a mesma coisa acontece quando tem um discurso em que alguma mulher está sempre falando mal de homens, sempre falando que todos os homens são potenciais qualquer coisa que seja. Isso se torna desagradável. Você fica pensando, caramba, eu vou ter que convencer essa mulher que eu não sou isso aí, por que ela tá me já colocando, sem nem me conhecer, sem nada, de que eu seria todas essas coisas negativas. Você vai falar, essa mulher tem algum problema pessoal que ela teve, que ela tá mal resolvido, e ela tá projetando em todo mundo, inclusive em mim. Então você não tem o impulso de querer ficar com aquela pessoa. Você fala, você não quer resolver o problema dela, que se resolva. Então não é questão de medo, não é a mesma coisa, né? O medo que as mulheres têm em relação a se relacionar com os homens é tudo isso que ela pode sofrer, todo tipo de violência, todo tipo de coisa, ou sei lá, enfim, já falei sobre isso. A dos caras é de ele olhar pra essa mulher e ser desagradável, estar perto dela e ele pensar que ele não consegue imaginar o futuro com ela. Ele fala, pô, essa mulher é desagradável, é cansativo ficar perto dela, o perigo não é perigo físico, geralmente, que os caras atribuem, mas a mulher pode ser violenta também. E aí ele não vai querer reagir a isso, então ele vai evitar de se aproximar dessa mulher nesse sentido. Então, quando eu falo que, falei no vídeo, que é negativo para as mulheres também, é delas afastarem também os caras que seriam boas pessoas para elas, seriam os caras agradáveis. Nesse discurso de atacar todos os homens, você afasta todos eles. Até mesmo os caras que seriam bons, que defenderiam essa pauta, essa luta, que estariam dispostos a ter um relacionamento de boa. Não são todos os caras que devem ser associados a esses aspectos negativos. Então, foi isso que eu quis dizer, tá? Resposta aí do vídeo, tá?